sua chuva vai descer mais uma vez.
que foi ele querer algo antes do tempo. Ele pediu ao pai para que o pai desse a parte da herança dele. Só que o pai ele estava vivo, então não era o tempo dele receber aquela parte da herança. Não era o tempo. Ele antecipou algo que não poderia ser antecipado e ele quebrou o princípio do tempo. No versículo 13, ele se distancia da casa do pai e parte para uma terra longínqua. E ele é entusiasmado com o que ele tinha acabado de receber e agora ele não tinha mais regras, ele poderia fazer o seu próprio caminho e as próprias escolhas. E ele começou a viver uma vida dissolutamente. Viver dissolutamente significa viver uma vida desregrada. Você pode fazer os seus próprios caminhos, segundo a sua vontade. Ali, quando ele parte para essa terra longínqua, ele se distancia do lugar que lhe proporcionava alegria, que lhe proporcionava segurança, que proporcionava conforto, a verdadeira felicidade. Ele se distancia do Pai. E nós podemos ver algumas consequências em viver uma vida dissoluta. A primeira consequência na vida desse jovem foi a perca de sua dignidade. Ele decidiu viver conforme as suas próprias vontades, fazia o que queria, na hora que queria e como queria. A segunda consequência é que tudo que ele possuía foi sendo destruído conforme os passos que ele dava, cada escolha que ele fazia. A terceira consequência foi que ele já não podia mais contar com a presença do Pai, porque ele mesmo já havia se distanciado do Pai. Aqui é uma coisa que eu aprendi, que não foi Deus que se distanciou dele, foi ele que se distanciou de Deus. É como se Deus estivesse com a mão aqui e a gente aqui. Deus não vai tirar a mão, é a gente que está na presença de Deus, mas a mão de Deus sempre está lá. Essas consequências fazem ele chegar no pior estágio da sua vida. Ele não sabia antes o que era passar tristeza, o que era passar angústia, o que era passar fome. Ele não sabia o que era passar perigo, pois na casa do Pai ele tinha segurança. Ele se sentia constantemente acolhido pelos braços do Pai. E agora ele já não estava mais nesse lugar. As escolhas desse jovem fez ele experimentar as piores consequências. O pecado pode até ser bom no início, mas no final ele sempre mostra suas garras. No início da caminhada desse jovem, ele estava entusiasmado e começa a viver uma vida dissoluta, aproveitando os prazeres do mundo. Mas depois de certo tempo, ele se encontra no chiqueiro, apacentando porcos. No versículo 17 diz: e tornando em si. Nesse momento, ele cai em si mesmo e começa a pesar na consciência dele as atitudes que ele tinha feito. A consequência do pecado, ele reconhece a consequência das atitudes dele, levaram ele para um lugar que não era para ele estar lá. Ele podia estar na casa com o pai, se sentindo protegido, acolhido, mas ele estava no chiqueiro por culpa das atitudes dele que levaram ele para esse lugar. Ele começa a comparar a sua vida com o estado atual dele da forma que ele vivia. Era como se ele pegasse duas fotos. Uma foto da forma que ele vivia na casa. Ele praticamente morava num palácio, agora ele estava no chiqueiro. Ele era rico e agora estava pobre. Antes ele tinha tudo que ele queria para suprir as suas necessidades. E agora ele desejava comer a comida dos porcos. E ele começa a comparar. E o pensamento dele se volta para a casa do pai. E ele vê que os servos do seu pai tinham alimento e tinha tudo que precisava para suprir as suas necessidades. E ali ele perece de fome. Às vezes, a gente pode ouvir muitos não de Deus, mas não é porque Deus é chato ou quer nos prevenir de alegria, de felicidade. Não é porque Deus quer nos proibir. Deus quer nos prevenir de destruições futuras. A gente pode estar caminhando num caminho que não é da vontade de Deus e você pode achar, não, aqui eu me sinto melhor. Mas não é ele que vai te levar para a verdadeira felicidade. Aquele caminho é perdição. Porque todo caminho que não leva a Jesus é perdição. E é como o nosso pai terreno. Nosso pai terreno, por exemplo, meu pai, ele pode falar, Sara, não anda com tal pessoa, não faz tal coisa. E isso não é porque meu pai quer me proibir, é porque ele quer me proteger. E a mesma coisa com Deus. Ele não quer nos proibir, ele quer nos proteger. E não é uma cerca, é uma proteção. Esse jovem, ele nos ensina que não dá para viver longe da presença de Deus. E talvez muitos de nós aqui ou lá fora, a gente se encontra num
situação que a gente pode estar, independente de como a gente está, do lugar que a gente está, do que a gente fez, Deus sempre vai estar lá. Não é porque você fez algo de errado que Deus vai deixar de te amar ou de perdoar. E agora eu vou fugir um pouco da palavra e vou usar umas metáforas. É como se eu visse uma criança que está segurando a mão do pai e andando conforme os passos do pai, andando junto com o pai no caminho que o pai está andando, porque ele sempre sabe para onde está indo e sabe para onde aquilo vai levar. E essa criança, em certo momento, ela solta da mão do pai e vê que ela não consegue andar sozinha. E ali ela começa a tomar as próprias atitudes, ela começa a andar fazendo o seu próprio caminho. E ela pensa assim, eu não vou me perder. E eu uso a flores como metáfora também. É como se ela fizesse o seu próprio caminho vendo flores. E aquelas flores iam levando para o caminho. E aquelas flores eram muito atraentes, mas aquele caminho era só desilusão. Mas essa criança vai seguir esse caminho porque as coisas ficam cada vez mais atraentes. Só que em certo momento, a cada passo que ela deu, ela olha ao redor e não vê o pai. E ela percebe que ela tinha se perdido. Ela se perdeu, agora ela está tão longe do pai que não consegue mais ouvir a voz, não consegue mais sentir a presença, não consegue mais ver ele. E ela sabe que sem ele ela não consegue viver, porque essa criança é totalmente dependente do pai. Mas ela já está tão longe, já está tão perdida, que fica com medo de voltar. Talvez ela ache que o pai vai brigar, vai castigar e vai sacar de volta. Então ela só continua andando e fazendo o seu próprio caminho, segundo as suas próprias vontades. Mas em certo momento, toda aquela tristeza, a angústia, a ausência da presença do pai começa a correr o seu peito, começa tudo doer aqui dentro, depois ela sabe que aquilo não é certo, mas ela simplesmente não consegue voltar. E ela está sozinha, pois não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para mostrar o caminho. E quando essa criança está andando, ela está à beira de um precipício. Mas ela está tão cega pelas desilusões do mundo que ela não consegue ver aquilo. Mas o pai na verdade sempre esteve ali. Só que a criança não via. O pai só estava observando em secreto e cuidando